Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe Reis. Hoje estamos aqui na aula de revisão da disciplina Organização do Conhecimento da Informação do curso de Biblioteconomia EAD da Universidade Federal de Goiás. Hoje, dia 17/11/2025, às 19h35. Vamos tirar dúvida das atividades. A disciplina, ela conta com 13 atividades avaliativas. Vou abrir aqui. Compartilhar a tela com vocês. Então, essa é uma disciplina introdutória, uma disciplina menor, de 30 horas. Então, aqui na nossa sala, nós temos o plano de ensino, a apresentação dele, da sala, a equipe, a Leide e a Sara, acredito que elas estão aqui, né? A doutora Leide está, a Sara também está. Então, as doutoras estão aqui à disposição do curso de vocês. Temos os fóruns aqui, o vídeo da aula inaugural, o livro da disciplina, os slides da aula inaugural. A primeira atividade, pensando que a disciplina ela é crítica, né, no seu aspecto maior, é para vocês elaborar um ensaio. Então, eu fiz um vídeo aqui explicando, basicamente, mas tem as orientações nesse arquivo modelo de ensaio, tá? E vocês vão postar aqui. Acredito que um bocado de pessoal postou, mas ainda tem muita gente para postar, tá? Na verdade, só 17 postaram, né? Depois, nós temos a palestra, que é hoje, que vai ser disponibilizado, e vocês vão postar aqui a resenha, tá? Aqui no modelo arquivo da palestra, tem também as orientações sobre resenha, tá? Por fim, o glossário. Então, o glossário, pessoal, ele vai sintetizar os conceitos chaves da disciplina, entendendo que essa disciplina ela é uma introdução a todas as outras disciplinas da área de organização. Tá? Então, é como se fosse o que eu preciso saber básico para eu começar a fazer as outras disciplinas. Então, o glossário é uma ferramenta muito interessante nesse sentido, que vocês vão aprender os conceitos fundamentais, os conceitos básicos da área de organização, para chegar nas outras disciplinas já tendo uma noção mais ou menos do que isso significa, do que se trata disso. Tá? Porque durante todo o curso, praticamente, vocês vão ter disciplinas na área de organização. Se vocês vão aprender a classificar documentos, vão aprender a fazer uma catalogação descritiva, ou seja, aquela ficha que tem no livro, depois a descrição no catálogo digital. Vocês vão aprender a fazer uma catalogação de assunto, que é muito comum usar no Brasil o termo indexação, ou seja, extrair os assuntos do documento, e entre outros elementos, como o gênero, né? Se for um livro de literatura, por exemplo. Então, essa disciplina, ela trata desses conceitos introdutórios. Além disso, ela se situa dentro de uma área que vocês podem organizar os documentos, entendendo que documento é qualquer coisa, tá, pessoal? Então, qualquer objeto pode se tornar um documento. Há documentos que nascem para ser documentos e há documentos que se tornam documentos, né? Então, sendo assim, as pessoas podem organizar e organizam. Por exemplo, a casa de vocês estão cheios de documentos. E vocês organizam suas roupas de um jeito, suas compras de mercado de outro jeito, sua geladeira, tá? As informações que tem no seu computador, as suas fotografias. Então, vocês estão organizando vários documentos. Então, organizar documento, qualquer um pode organizar. A questão é, dentro da biblioteconomia e a relação com outras áreas, como a ciência da informação, documentação, bibliografia, como que eu organizo da melhor forma os documentos?
É esta a questão. Então, não é organizar por organizar, mas é como eu posso organizar de forma mais profissional, de forma mais organizada, detalhada, alinhada com o interesse de um público, tá? Por isso que essa disciplina também trata de conceitos como o que é biblioteconomia. A apostila, quando vocês pegam ela e vão lendo, os primeiros capítulos nem estão tratando tanto assim da área de organização, trata do campo. Você fala, mas eu já fiz a disciplina Introdução à Biblioteconomia, por que aqui está falando disso? É para entender que a organização ela está situada num campo. Por isso que compreender o que é a biblioteconomia é importante. Porque eu poderia trabalhar com organização em outra disciplina, em outro curso. Até cursos próximos, por exemplo, a museologia, a arquivologia, eles também organizam informação, eles também organizam documentos. Né? Pensando que documento é um termo mais amplo. Então, como eles organizam o documento, vai ser do modo deles, do modo da arquivologia, da museologia. Campos próximo ao nosso ainda tem um modo parecido com o nosso. Mas pode ser de outro campus. Na administração, eles vão ter um jeito de organizar essas informações, na arte, na área de tecnologia, de ciência da computação. Então, cada um vai estar com a sua forma, com a sua preocupação em organizar a informação. Mas quem tem uma tradição milenar de organização de documentos consolidada, respaldada e popular no mundo inteiro é a biblioteconomia. Desde que a civilização é civilização, estamos aí organizando os documentos. Tá? Claro que biblioteconomia, consequentemente arquivologia também, né? E museologia mais tarde. Essas terminologias também vão variando, tá? Mas estamos aí preocupados em atender os públicos, e para isso precisamos de preservar, organizar esses documentos e dar acesso para produzir serviços. Então, quando a gente faz um serviço, né, de acesso à informação, ou de promoção de leitura, ou de divulgação de certos documentos, ou de exposição de certas, né, de documentos, tudo isso acontece porque as coisas estão organizadas. Porque sem organizar essas coisas, esses documentos, é muito difícil prestar um serviço para a comunidade. Então, precisamos organizar para prestar um serviço. Ah, eu posso prestar um serviço sem organizar nada? Pode, mas vai dar muito trabalho. Vai dificultar esse processo, tá? Então, esse eixo de organização é um eixo elementar da biblioteconomia. Alguns vão até dizer que houve-se época que a biblioteconomia era a organização, era a catalogação. Tudo que vinha a mais nem existia ainda, foi existir depois, tá? Então, é um mundo muito interessante, com muitas informações, com muita produção de conhecimento, que requer também muita dedicação. Pode parecer difícil inicialmente? Sim, mas aos poucos vocês vão pegando. Ninguém nasce sabendo, né? Todo mundo que está sabendo hoje em dia passou pelo mesmo percurso que vocês, que é sentar e estudar. Ler, reler, analisar, tirar dúvida, conversar, ler de novo, e assim vai constituindo o seu conhecimento, tá? Então, esse trabalho, o glossário, é a introdução desses primeiros conceitos. Então, aqui tem um modelo de arquivo. Nesse arquivo, pessoal, temos aí 25 termos. Eu estou exigindo que vocês definem pelo menos 20. Ah, vou definir os 25. Ótimo. Vou definir 20. Tudo bem. Pelo menos 20 termos que são caros a essa disciplina. E aqui nós temos sugestões de algumas fontes para ajudar vocês a definir os termos. Claro que essas fontes aqui são sugestões, vocês podem buscar outra, e, aliás, devem, que é interessante para a formação de vocês, buscar suas próprias fontes. Essas fontes foram levantadas por uma discente do curso de Biblioteconomia Presencial, a Karine, que foi monitora na disciplina de fontes. Então, ela levantou essas fontes para vocês, tá? Então, vocês podem acessar os títulos aí, pesquisar no Google, tem algumas que tem link, outras não, mas quase 100% estão disponíveis na internet.
Então, elas são fontes disponíveis para vocês verem os conceitos que o glossário estão pedindo e utilizar no glossário, tá? Depois vocês vão postar aqui. Eu vou abrir aqui o modelo agora do glossário, só para explicar um pouquinho melhor para vocês, tá? E já vou abrir para perguntas também aqui. Eu ouvi algum barulho. Não sei se alguém levantou a mão. Ah, Ana Santos, levanta a mão. Pode ir falando, Ana, enquanto eu vou abrindo aqui. Boa noite, tudo bem? Me ouve? Sim, boa noite. Então, a minha dúvida é o seguinte: o ensaio eu já enviei. Agora, quanto ao glossário, Cortou, não tô te ouvindo mais não, Ana. Parou, parece que a Ana caiu. Tem muito lugar que tá chovendo hoje, né? Sim. Então, quando ela vai voltando aqui, então aqui é o modelo do glossário. Então, vocês vão apresentar basicamente três elementos. Uma definição com suas próprias palavras, uma definição, né, duas definições no mínimo aí com definições de outros autores e as referências utilizadas desses outros autores. E aqui eu coloquei um exemplo. Então vai vir um termo no início, a definição com suas próprias palavras, as definições de acordo com outros autores. Então você vai simplesmente copiar e colar, gente. Li a definição de catalogação. Copiei, colei. Pronto. Vi outra definição. Copiei e colei. Pronto. Coloca as referências de onde que eu tirei. Quem falou isso, de fato, tá? E aí é interessante que você leia, estude, e aí depois você pensa na definição que você quer elaborar. A partir disso que você está estudando. Então, fui lá, li um autor, li outro autor, li outro autor, li outro autor, e agora eu acho que é isso. Então, vou fazer uma definição com as minhas próprias palavras. Como se fosse uma síntese, um resumo, uma constituição. Você vai fazer isso para cada termo. Basicamente é isso. Então, aqui tem um exemplo. E aqui tem os termos. Vocês vão escolher 20 termos e fazerem essas definições. E aqui tem a estrutura. Para cada termo, você vai calar aqui, escreve o termo, definição, referência. É isso, pessoal. Não tem segredo. Boa noite, Felipe. É uma perguntinha, aproveitando que você está falando do glossário. Eu escrevi, mas eu acho que não dá para ver enquanto você está projetando, né? Qual dessas definições você vai cobrar no encontro presencial? A que é com as nossas palavras ou a que tem referência? Voltando aqui. Então, no encontro presencial, nós vamos sortear alguns termos. Então, vocês não sabem qual que vai cair, né? E aí, vocês vão falar com suas próprias palavras. É como se fosse assim: entrou um novato ali na biblioteca. Você vai explicar, ele vai te perguntar: Fulana, o que é catalogação? E aí você vai responder isso. Catalogação significa isso, isso, isso. Tá? Tá ótimo, Felipe. Bem mais fácil, né, do que decorar a referência. Não, o meu foco aqui ainda, vocês estão introduzindo, não é decorar a perspectiva de um autor diferente de outro. Não, por enquanto é saber o que é. Você sabendo o que é, explicando e a pessoa entendendo, já é meio caminho andado. É. Depois, mais pra frente, vocês vão aprofundando os autores, Eu né? só vou fazer a segunda chamada no dia 6, tá? Eu não posso ir no dia 22. Tá bom, tá bom. A Ana voltou, pode falar, Ana. oi, agora consegue me ouvir? Sim. Boa noite. A minha dúvida é o seguinte: o termos aqui do glossário, eu vi que tem aqui a ordem alfabética, né, de A a Z, mas nem todos os termos contemplam todas as letras, né, inicia com todas as letras do alfabeto.
Então, por exemplo, como não tem A, eu vou excluir o A e vou repetir, mesmo que se tiver 2 ou 3 palavras que comecem com C, vai ser assim, correto? Não precisa ser todos os termos do alfabeto, correto? Isso. Uhum. Aí Certinho. a outra questão é que no exemplo aqui, que foi dado de catalogação, Deixa eu temos aqui 3 Hum. referências. É, eu posso colocar quantas referências, pelo menos no mínimo? Na sugestão, a gente tem aqui 2 referências no mínimo. Então, tem que ser 2 referências ou tem que ser 3 referências? No mínimo 2. No mínimo 2, correto. E, por fim, da parte aqui em que é com as próprias palavras, é conforme eu entendi, não preciso colocar citação. E na parte de citação, né, de referências aqui, eu vou colocar uma citação direta de um trecho daquela obra consultada que eu entendi como sendo o significado daquela, que eu entendi que significa a representação daquele termo. É isso? Isso. Você vai ler, tentar achar uma definição sobre aquele termo. Fulano Uhum, define catalogação como isso. Você vai lá e copia e cola. certo. Aqui no exemplo mesmo tem isso, né? Então, quando você Uhum, vem são aqui, você vai lá, citações diretas. catalogação compreende 2 atividades principais, catalogação descritiva e catalogação de assunto. Isso. Aí Essas, dentro do assunto da obra que eu estiver consultando, né, um trecho ali que eu achar que faz essa classificação, né, essa explicação do significado que eu vou inserir da palavra. sim, a citação tem que definir aquilo, Ok, esse termo. certo. Senão, E isso é mais uma para finalizar. Como eu vou, por exemplo, fazer 20 no dia da aula, vocês vão olhar quais foram os termos que eu tratei, né, que eu defini, e aí vai ser feito o sorteio daqueles termos, porque, por exemplo, como eu vou escolher 20, outra pessoa vai escolher 20, não necessariamente vai ser os mesmos termos, né? sim, Tá bom. tá cortando, mas eu acho que eu entendi sua pergunta. Você só vai falar daquilo que você fez, né? Sim. Aí vai sorteando até dar o que você fez, né? Felipe, só uma perguntinha relativa a isso. Uhum. Pode ser retirada a referência do dicionário de biblioteconomia? Sim. Então temos dicionários aí, tanto do Brasil quanto fora. Tem alguns até de fora do Brasil que eu acho que consegue achar na internet. Tá. Você pode utilizar também. Mas dicionários especializados, tá, gente? Não vai pegar um dicionário geral e Tá pega a bom. definição, assim, que eu acho que não ajuda muito, né? Obrigada. Mais alguma dúvida, gente, sobre essa atividade? É o momento. Vocês podem buscar. Tem a base de dados da Brapse, que tem. Brapse é uma base da área específica, né? Vocês podem buscar fontes. No plano de ensino, se eu não me engano, no plano de ensino de vocês, geralmente eu coloco, tem uma lista de dicionários, que depois vocês podem pesquisar na internet esses dicionários. Alguns estão disponíveis, tá? Não sei se eu coloquei esse plano de ensino. Acho que não tá, não. Depois eu mando para vocês, tá bom? Então, assim, a gente vai fazer uns grupos no dia do encontro presencial, e aí vai ser interessante tanto para vocês expressar seus conhecimentos, quanto para ouvir o dos colegas também. E aí, de tanta gente ver sobre termos, vocês vão sair da disciplina e do encontro presencial sabendo os elementos básicos da disciplina. Felipe, Hum, a Enilde fez uma pergunta, se tudo bem se ela utilizar apenas as sugestões indicadas.
Isso no glossário tem que colocar essas letras do alfabeto. Deixa eu voltar aqui. Dicionário, eu vou ver aqui para mandar, depois a explicação. A oral vale quanto? A nota do glossário, junto com a prova oral, não tem como ter só um. Só vai ter nota se fizer os dois. Vale 55 pontos. Escrito. Tudo bem se utilizar apenas as sugestões de cada. Não tem problema, tá? Ali, assim, é limitada. As sugestões que temos ali é de uma discente do curso também, que foi monitora. Então, ela colocou, eu até passei, assim, dei uma analisada, mudei uma coisinha ou outra, mas vocês podem incrementar, tá? Mas se tiver tudo bem, se você conseguir fazer com aquelas, ótimo. Eu não abri texto por texto, tá? Para conferir. Mas eu vi os textos que estão, e aí um ou outro que eu vi que não estava muito adequado, eu alterei, tá? Mas a maioria estão alinhados. Essas letras do alfabeto só para ajudar a sinalizar, mas se quiser pode retirar. Na hora de corrigir fica mais fácil de encontrar. Pessoal, então vamos encerrando aqui as dúvidas. Vocês podem ainda mandar para as tutorias, para mim. E o Igor já deve estar quase entrando para a gente iniciar a palestra, né? Certo? Não deixe para a última hora, tá? Para fazer as atividades. Querendo ou não, são atividades relativamente simples, mas que requer um tempo, né, pessoal?